Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 27. E depois Romanos 13, versículos 11 e 12. Graças a Deus, a presença de Deus é real neste lugar. Louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos nesta noite, que vieram ouvir a palavra, buscar a Deus, adorar, ser ministrado pela palavra de Deus. Você escolheu o melhor lugar para se estar nesta noite. Quem encontrou diz amém. Diz assim o texto: não deis lugar ao diabo. Vamos repetir toda a igreja? 1, 2, 3. Não deis lugar ao diabo. Romanos, capítulo de número 13, os versículos de número 11 e 12. Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Podeis tomar assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo de número 13 que fora lido, o apóstolo Paulo está falando, exortando a igreja, dizendo: já é hora de despertarmos do sono. Aleluia. Por quê, apóstolo? Porque a nossa salvação, ela está mais perto de nós do que do dia quando aceitamos a fé, ou seja, do que quando no dia que você aceitou a Jesus Cristo. Os dias se passaram, os anos se passaram, e parece-nos que com o passar do tempo nós vamos nos acomodando, porque você vem para o culto toda semana, você ouve a mensagem e vai se acomodando com aquilo, você vai se conformando com aquilo, e isso acaba virando uma rotina. E aí você vai perdendo aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Você vai perdendo a devoção, você vai perdendo a motivação. E parece que tem dias que não faz sentido de ir para a igreja. Por quê? Porque você perdeu o propósito. Você não tem mais aquela disposição e a alegria de estar cultuando, porque tornou-se monótono, tornou-se rotina, e tudo que se torna rotina, torna-se cansativo, torna-se tedioso, torna-se chato, e é por isso que nós precisamos de sair da rotina. E como é que nós saímos da rotina? É buscando a Deus, aleluia, é nos voltando para a oração, é nos voltando para a consagração, com mais profundidade, com mais afinco, com mais dedicação. Para quê? Para que você possa compreender as verdades genuínas do Evangelho e ter mais intimidade com o Pai.
É por isso que ele declara, dizendo: já é hora de despertarmos do sono, aleluia, porque a nossa salvação, ela está mais perto, aleluia. E o versículo 12, ele declara: a noite é passada e o dia é chegado. O que ele quer dizer com isso, irmão? Eu vou explicar com o capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus vai começar o seu ministério, o Senhor Jesus, ele vai para onde? Para Galileia. Lá no versículo 17 do capítulo 4, o texto diz que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas os versículos anteriores, ele diz o seguinte: e o povo que estava assentado na sombra da morte, que estava sentado em trevas, viu raiar a luz, aleluia, e a luz do céu raiou. O que isto quer dizer? Quer dizer que eles estavam em trevas, estavam em pecado, estavam na ignorância, estavam no erro, mas quando o Senhor Jesus Cristo chega, eles são iluminados pela palavra da verdade, aleluia. É por isso que o dia é chegado. A noite já passou, irmã Lidiane, a noite já passou, irmã Raimunda. Você não está mais vivendo em ignorância, agora você tem conhecimento da palavra, agora você já foi iluminado pela verdade, agora você já foi iluminado pelo Evangelho, Maurílio. Você não pode mais voltar para trás, você não pode mais retroceder, porque a luz raiou para mim e para você, e nós avançamos em direção ao Senhor Jesus Cristo, a nova Jerusalém. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Pode deixar sem fundo musical, aleluia. Revistamo-nos das armas da luz, aleluia. Você não pode mais estar em sonolência espiritual. O que é isso? É você estar acomodado de uma forma tal que parece que Jesus não retorna hoje. Parece que todos os teus planos eles vão fluir e vão dar certo, e Jesus nunca vai voltar. Tem gente vivendo assim, irmão. Ele não está esperando Jesus voltar, ele está esperando mais ele conseguir comprar a casa própria, comprar o automóvel, realizar os sonhos, realizar o sonho do casamento, realizar tudo aquilo que o seu coração deseja, mas ele não pensa no retorno do Mestre Jesus, ele não pensa no arrebatamento da igreja. E o que acontece quando nós temos essa mentalidade? Acontece que você vai dar lugar ao diabo, e o diabo vai tentar cirandar com a tua vida. Quando nós olhamos para o capítulo de número 13 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus Cristo revela aos discípulos que todos o abandonarão e que até mesmo Pedro o negará, Pedro diz o seguinte: Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Aí Jesus diz para ele: Pedro, o diabo já pediu para cirandar com a tua vida, aleluia. E Pedro fica sem entender, sem saber, mas o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo que o diabo queria levar Pedro à prova, e levando Pedro à prova, Pedro iria abandonar a Jesus e largar a fé, aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo, mesmo quando Pedro já havia desistido,
Pedro já tinha voltado para pescar peixes. Ele vai lá no mar onde Pedro está pescando e traz Pedro de volta para a palavra, para a presença, para o evangelho. Aleluia. Você não pode jamais dar lugar ao diabo para que ele venha cirandar com a tua vida. Mas se você por um acaso começou a dar lugar para o inimigo, nesta noite eu venho como profeta do céu, como profeta de Deus te dizer: desperta do sono, porque a luz já raiou. É hora de você se despertar para o dia do arrebatamento da igreja. Tem alguém nesta noite que pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? A presença do Espírito de Deus é real neste lugar. Aleluia. Quando nós damos lugar ao diabo, ele busca por brechas, por espaços, para poder cirandar com a nossa vida. O que significa, pastor, cirandar? Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus usando esta expressão, e esta expressão significava uma pessoa que estava ali separando, vamos dizer, vou usar aqui uma memória que eu possuo da minha avó, quando ela estava separando ali o arroz, tirando as impurezas. A família possuía uma usina de arroz, e então ela pegava ali uma peneira, jogava para cima, e então quando ela jogava para cima, o vento vinha e tirava aquilo que era saudável, e então as pedras, aquilo que era impuro, ia saindo. Aleluia. E o diabo, ele quer levar Pedro, como nós vemos na citação do Senhor Jesus Cristo, ele quer levar Pedro a fortes ventos. Aleluia. E só resiste a fortes ventos o crente que está alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele ensina a parábola da casa fincada na rocha e da casa que foi construída sobre a areia. A casa que foi construída sobre a rocha, o Senhor Jesus diz que vinha vento, vinha tempestade, vinha chuva, mas a casa permanecia de pé. Mas a casa que foi fincada na areia, construída sobre a areia, ela não permanecia de pé, porque não tinha estrutura, não tinha base. Aleluia. Então o diabo, ele pega o crente que não tem estrutura, não tem base, o crente que não busca a palavra, que não tem profundidade na palavra, o crente que não congrega, ele leva esse crente a fortes ventos, e esse tipo de crente, ele não resiste. Aleluia. Ele cai fora, porque ele não tem como resistir. Mas o crente que está fincado, aleluia, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas ele vai permanecer, ele vai continuar, ele vai prosseguir. Aleluia. Quando nós olhamos para o capítulo de número 19 do livro dos Reis, nós vemos o profeta Elias no monte Sinai, no monte, querendo buscar uma resposta de Deus. E aí ele entra dentro da caverna, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar a Deus. E daqui a pouco a Bíblia diz que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Veio um vento, mas Deus não estava no vento. Aleluia. Mas depois veio uma voz mansa, uma voz suave, veio a resposta dos céus. Aleluia. Tenha
certeza, irmão, que antes de vir a resposta de Deus, vai vir o vento, vai vir tempestade, pode vir até fogo, mas se você estiver firme na palavra do Senhor, você vai permanecer inabalável. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia. Mas como? Como que nós vamos saber que estamos dando lugar ao diabo? Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós veremos 3 princípios universais que Deus estabeleceu, mas que o diabo quebrou todos eles. Aleluia. A palavra para pecado no grego é amartia, e amartia ela quer dizer rebelião contra Deus. Aleluia. E quando é que nós nos rebeliamos contra Deus? Quando nós quebramos os princípios que Deus estabeleceu. Aleluia. Qual foi o primeiro princípio que Satanás, que o diabo quebrou? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o primeiro princípio quebrado é o princípio da submissão. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é Pai, é Deus quem está sentado no trono, é dele quem deriva todas as leis do universo, é dele que deriva todo o cosmo do universo, é dele quem deriva o perfeito amor, é dele que deriva tudo aquilo que você precisa, até esse fôlego de vida que você possui deriva diretamente dele. Mas aí Satanás, com o coração cheio de ego, cheio de insubmissão, ele coloca um propósito no seu coração, o propósito de ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria tomar o lugar, ele queria tomar o espaço que não era dele. Aí o apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 2, no versículo de número 4, ele declara o seguinte: e chegando-vos para ele a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus Cristo, reprovada na verdade pelos homens, o homem ímpio, o homem justo, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? São a igreja, é a igreja do Senhor. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Quem é? É Jesus Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ou seja, quem crê em Jesus, ele está na verdade, ele não está confundido. Oh glória! Versículo de número 7: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, todo aquele que não aceita a palavra, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, todo aquele que não recebe a mensagem do Evangelho, ele se tornou rebelde, se tornou desobediente. E o apóstolo Pedro declara dizendo que Jesus se tornou uma pedra de tropeço para eles que não creram no Senhor Jesus, porque eles não tiveram a capacidade de submeter-se à vontade de Deus,
Deus, a vontade do Senhor Jesus, tendo Ele como único e suficiente Salvador, tendo Ele como Messias, tendo Ele como Rei, tendo Ele como legislador, tendo Ele como Senhor da nossa vida. Mas a igreja recebeu a palavra, creu na palavra, creu em Jesus Cristo e se submeteu ao seu reinado, que é sempre eterno. E é por essa razão que nós estamos reunidos para darmos glórias a Ele, louvor e a nossa adoração. Você pode adorar a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aleluia, você é escolhido de Deus. Você crê nisso? Então o diabo, ele quebra o primeiro princípio, que é a submissão. Todo crente, irmão, que não se submete à palavra, ele está em rebeldia contra Deus. Todo crente que não tem a palavra como verdade única e suficiente, ele está em rebeldia contra o Senhor. Todo crente que não se submete à autoridade espiritual que Deus estabelece, ele está quebrando o princípio, ele está dando lugar para o diabo. Todo crente que deixa o espírito de rebeldia possuir o seu coração, todo crente que permite que o espírito da soberba, do ego, aleluia, e do engano chegar ao seu coração, ele está dando lugar para o diabo. E como é que o diabo trabalha, irmão? O diabo, ele trabalha soprando pensamentos malignos na sua mente, no seu ouvido. É por isso que você tem que vigiar com aquilo que você está consumindo, com aquilo que você está recebendo do mundo, aleluia. É por isso que você não pode passar o dia alheio, sem meditar na palavra, só assistindo filmes, séries, vendo vídeo no Instagram, no TikTok, conversando com um amigo no WhatsApp. Tem que tirar tempo para ser purificado pela palavra, tem que ter tempo para ser purificado pelo sangue de Jesus, tem que ter tempo para ser purificado pela mensagem do Evangelho. Aleluia. Eu não entendo o crente, irmão, que chega dia de domingo e ele não se preocupa em se direcionar para a igreja, porque ele não tem sede da palavra, ele não tem fome da palavra. A palavra é pão, a palavra é alimento, e tem gente achando que a palavra é qualquer outra coisa, mas não é alimento, e ele não se alimenta, por isso que ele vive fraco espiritualmente. Quem não come, quem não se alimenta, ele perde fibra no corpo, ele perde ferro, perde cálcio, ele não tem força física, vive fraco, frágil, sonolento. Mas quem se alimenta, ele tem combustão, ele tem força, ele tem ânimo, ele tem disposição. É por isso que quando você se alimenta da mensagem do Evangelho, você fica cheio, você fica renovado, você tem desejo de orar, você tem desejo de ir para a igreja, de ir para o culto, de buscar a Deus, de ouvir louvor, de se voltar para a presença de Deus. É tempo de despertar do sono, é tempo de despertar do sono e de se alimentar da palavra, de receber fibra espiritual, de se posicionar como servo do Senhor, aleluia, e de não dar lugar ao inimigo das nossas almas. O segundo princípio que o inimigo, ele quebra e quer que nós façamos o mesmo, é o princípio da justiça. O capítulo de número 7 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando numa festa, e está todo mundo questionando por que um carpinteiro
filho de José, filho de Maria, está se levantando em nome de Deus. Aí Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aleluia. Por que ele está dizendo isso? Porque o diabo, ele implementa na nossa mente e no nosso coração, segundo o que diz o apóstolo Tiago no capítulo de número 3, que a sabedoria humana, ela é animal e diabólica, ou seja, ela provém de quem? Do diabo. E essa sabedoria humana que provém do nosso inimigo, ela é cheia de parcialidade. Quem é parcial, ele não julga segundo a reta justiça. O que é parcialidade, irmão? É favorecer uma pessoa que está errada. É favorecimento. É eu ter uma amizade com o irmão Henrique, mas eu saber que ele está errado. E então eu favoreço o irmão Henrique porque ele é meu amigo. Ou seja, isso é parcialidade. Isso é sabedoria humana, animal e diabólica. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela nos ensina a julgarmos segundo a reta justiça que provém de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele te instrui a ser um homem justo, a ser uma mulher justa. Aleluia. Ele não permite que você seja uma pessoa parcial, mas ele te instrui no caminho da reta justiça. O capítulo de número 21 de Provérbios, o versículo de número 3, diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Aleluia. Mas o que isso tem a ver? O que esse princípio está aqui pautado na nossa vida? Esses princípios, irmãos, eles estão sendo realizados na nossa vida cotidiana, na sua vida familiar, na sua vida com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, no seu trabalho. Se você não vigiar, você quebra esses princípios e você começa a dar lugar ao diabo. Mas a partir do momento em que você estiver acordado espiritualmente, você vai ser direcionado pelo Espírito, aleluia, e você não vai mais dar lugar ao inimigo, você não vai mais ceder às tentações do diabo e vai permanecer na palavra de Deus. Mas tem gente que ele permite, quando surgem oportunidades que lhe são favoráveis, ele permite essa quebra de princípios, aleluia, e ele dá lugar ao diabo. O terceiro e último princípio universal que não se deve quebrar é o princípio da verdade. Aleluia. No capítulo de número 8 do Evangelho de João, o versículo de número 44, o Senhor Jesus, ele vira para os fariseus e aí ele profere a palavra: vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem na mentira, e ele é o pai da mentira. Aleluia. Vocês não julgam segundo a reta justiça, vocês são parciais, vocês
são homens que vivem na hipocrisia, vivem pela aparência, mas a verdade está longe de vocês. Aleluia. Aí ele declara lá no versículo de número 32 do capítulo 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Aí lá no versículo 36 ele continua dizendo: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia. O que é isso, irmão? A verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o que te liberta, é o que te ilumina. E se você não tem comunhão com a verdade, você está dando lugar para o diabo, você está permitindo o diabo se andar na tua casa, você está permitindo o diabo se andar na tua família, você está permitindo o diabo se andar no meio dos teus, nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus propósitos, nos teus planos. E é por isso que a coisa não dá certo, é por isso que você não fica um crente firme, inabalável. Mas nesta noite é noite de quebrar o jugo do diabo e dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Enerbi calabra calabaiaçé, Juribica mandara bacalaiaçai, Hererbi andara calabaiaçou. Deixa o Espírito Santo de Deus, irmãos, te renovar nesta noite. Deixa Ele te preencher, deixa Ele tirar esse vazio que existe no teu coração. Deixa Ele preencher a tua alma com poder. Aleluia. Receba nesta noite renovo do Espírito Santo para a tua vida, para a tua alma, para as tuas emoções. Receba cura nesta noite, receba cura nos ossos, receba cura nos músculos agora. Você que está se sentindo fraco fisicamente, uma fraqueza descomunal, receba renovo, receba fibra agora, agora, agora. Em nome de Jesus, receba cura, receba libertação, em o nome do Senhor Jesus nesta noite. Fique de pé adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. 3 pessoas que Deus nunca desampara. Aleluia. O órfão, a viúva e o homem justo. Aleluia. Deus não desampara os seus. É Ele quem vela pela tua alma. Aleluia. Não deis lugar ao diabo, irmão. Aleluia. O diabo, ele quer acabar com a tua vida, com a tua vida espiritual, com a tua vida familiar, com a tua vida financeira. Mas o jugo do diabo foi quebrado nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Se você pode nesta noite, por 1 minuto, aleluia, só se você pode, só se você tem fôlego, só se você tem disposição, adore o nome do Senhor nessa noite. Cante agora, poderoso Deus, porque o poderoso Deus, Ele está aqui, Ele está desfazendo os laços do diabo, Ele está quebrando as cadeias, Ele está despedaçando as correntes, e Ele está te dando a vitória. Adore Deus. Levante a sua mão em forma de adoração e declare: alma anseia por ti.
tem que estar. Enquanto você adora, o Senhor está enviando a provisão. Ele está libertando a tua casa, a tua família. Há o poder do Espírito de Deus sendo liberado aqui nessa noite. Ele está no trono de Deus. E ao Cordeiro. Seja o louvor. A Ele toda honra, toda glória. Seja glória. Seja glória. Seja glória. Pelos séculos dos séculos. Declare poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso. Abraço, poderoso. E poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. E a tua alma anseia pelo Senhor. Poderoso Deus. Declare, declare. poderoso Deus. Ele é poderoso. Ele é digno de honra. Ele é digno de louvor. Poderoso Deus. Adore a Ele, adore a Ele. Do profundo da tua alma. Andai a ser, nerebanai a sorebelinai a ser. Andai a ser, managada na braça, na barabia, na barabia, onde ia ser. Obedirai a sana, na barabia, o poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Irmã de Laene, assim te diz o Senhor. Anamaria Suribicanarabaiachou. Estou eu visitando o estado do Pará. Ela e Alabracandarabacalabaiacé. Estou visitando os teus, porque sou eu quem velo pelas tuas orações. É eu quem conheço o teu choro. É eu quem conheço as tuas lágrimas. E eu visito a tua família. Eu visito os teus. E eu quebro o laço. Eu quebro o jugo. Eu despedaço os grilhões do diabo. E eu dou vitória à tua casa. Assim te diz o Senhor.